É difícil de entender como tem gente que consegue ser de esquerda, né, cara? E consegue defender pessoas, né, da esquerda e os ideais que essas pessoas pregam, né? Eu já fiz um vídeo, acho, sobre isso aqui, sobre a morte de homossexuais, mas eu vou fazer esse aqui de novo, porque eu tava vendo um vídeo do Olavo e ele me lembrou, né? Me lembrou de fazer isso aí. Então eu fui pesquisar o dado mais recente sobre as mortes de homossexuais e a matéria em si ela já é toda escandalosa, né? Vocês podem, se vocês procurar aí no Google mortes de homossexuais, vocês vão encontrar diversas matérias todas escandalosas, né? Fazendo um alarde como se fossem assim um genocídio, né? No mundo inteiro e principalmente no Brasil, né? Então eu vou botar aqui uma imagem para vocês e eu fiz tipo um gráficozinho para vocês entenderem como que essas pessoas agem, tá? Eu vou botar aqui a imagem. Então ali na esquerda tá a chamada da matéria, tá? 318 homossexuais foram mortos no Brasil em 2015. Bom, para começo de história, só esse número em si já é ridículo. Num país que morre mais de 60 mil pessoas, 318 pessoas não quer dizer nada. Isso é apenas um dia, ou, como o Olavo mesmo fala, é menos que uma delegacia no Rio de Janeiro em um dia. E ali na imagem está aquele Luiz Motti, que é um cara pedófilo já conhecido. Se vocês não conhecem, pesquisem Luiz Motti. Eu vou deixar um artigo que eu postei no meu blog aqui embaixo dele, onde ele defende abertamente a pedofilia. E ele é um dos símbolos aí do LGBT, né, do Brasil. Então tá ali, 300 homossexuais morreram em 2015. Aí na matéria, lá na direita, ali, ó, vocês podem ver na imagem branca, fala o seguinte: a causa mortis das vítimas mostra traços de ódio intenso. Eles já estão afirmando, né? Entre os casos coletados está o do bacharel Hamilton Figueiredo, 30 anos, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, morto com 60 facadas. Bruno C. Xavier, esquartejado e cimentado em seu apartamento em Diadema, São Paulo. E Pablo Garcês, pedreiro de 35 anos de Manaus, teve seu tronco e braços decepados. Aí eu fui pesquisar cada uma dessas mortes e nenhuma delas fica claro ou mostra a ligação da morte com a sexualidade da pessoa. Então ali cada um tá com uma cor, cada um tá ligado. Então vamos ver ali, por exemplo, o Hamilton Figueiredo. De acordo com o Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoas, na noite de sexta-feira, o universitário estaria bebendo na própria casa com algumas pessoas ainda não identificadas. Segundo os policiais, essas pessoas estão sendo procuradas para dar explicações sobre o que teria acontecido durante a noite. A matéria inteira ali, eu vou deixar na descrição, não fala nada sobre homossexualismo ou sobre homofobia e etc. O Bruno Xavier, o amarelo ali. Vizinhos acionaram a polícia por conta do forte cheiro de um apartamento cujo morador está desaparecido há alguns dias. O corpo de um homem esquartejado e coberto por cimento e areia foi encontrado neste domingo em um apartamento no bairro Eldorado, em Diadema, cidade da região metropolitana de São Paulo, segundo a secretaria e tal. A matéria ali também não fala nada que a motivação tenha sido pelo cara ser gay. Vocês podem ver um padrão que normalmente as pessoas são mortas ou por companheiros ou por amigos e dentro de casa. Né? Já é um padrão que dá para desconfiar. De acordo com os populares, ali o Pablo Garcês, a imagem azul. De acordo com populares, o assassino é conhecido no bairro por ser muito mulherengo. Né? Então o cara que matou esse cara era muito mulherengo. E provavelmente a vítima descobriu que ele teria algum envolvimento com a sua mulher. Ou seja, o tal do cara que era viado, ele tinha mulher. Tá? Que era homossexual, que o cara matou ali, ele tinha mulher. Por isso poderia estar o ameaçando. Essa informação, porém, não foi confirmada pela polícia. Então a gente vê um padrão, cara, né, só nessas três mortes aí, que não há ligação nenhuma com a homossexualidade do cara, com a sexualidade dele, com o assassinato. E quando há essas mortes de homossexuais, normalmente são feitas ou por outros homossexuais, né, no caso travestis, quando tem esses tumultos, ou por companheiros deles, né, namorado, ex-namorado. É claro que existem casos de homofobia que eles dizem, né? A morte matou uma pessoa por homofobia, por não gostar de gays. Não dá para dizer que não, porque é óbvio que vai ter algum caso que é isso. Mas é visivelmente, se tu pesquisar caso por caso, não há ligação nenhuma da morte da pessoa com a sexualidade dela. O que eles fazem?
qualquer pessoa que morre lá, que eles descobrem que é gay, eles botam nessa estatística, tá entendendo? Então se tu tá aí, né, tu é uma pessoa que tá aí assistindo, tu é gay e tu morrer atropelado, tu vai entrar pra essa estatística, tá entendendo? É isso que eles fazem, é simplesmente isso. Eu já li matérias que falam sobre isso. Eles pegam qualquer pessoa, não há um estudo e etc. Eles pegam a pessoa que é homossexual, se morreu, principalmente assassinada, eles botam na conta de que morreu por homofobia. E a pergunta que eu quero fazer para esse lixo desse Gia Willis, que ele nunca vai ver esse vídeo, mas fica aqui a pergunta, por que ele não se escandaliza com as mortes de mais de 105 mil cristãos no mundo? Né? Então tem aqui a matéria, ó. Pelo menos 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo, eram cristãs. Aí eu te pergunto, imagina se a gente pegar a mesma metodologia deles e vamos fazer assim, então morrem 60 mil pessoas no Brasil, 60, 70 mil pessoas no Brasil, quantas dessas aí são evangélicas, por exemplo? Quantas dessas são cristãs? Então a gente pega e cria uma cristofobia, né? Uma evangelofobia. Tá entendendo? É isso que eles fazem. Cara, as pessoas morrem naturalmente, né? Todo mundo morre, todos são pessoas, todos são seres humanos, e eles querem separar grupinho por grupinho, né? Quando na verdade essa separação deles que eles fazem é extremamente ridícula, porque dessas 318 aí eu tenho certeza que metade, mais da metade, não tem nada a ver com homofobia ou com a pessoa ser homossexual ou bissexual, que tem alguns casos. Então no mundo morrem mais de 105 mil cristãos, né? Visivelmente e estatisticamente por ser cristãos, e ninguém fala nada, tá entendendo? Esses lixos aí da esquerda, eles não falam nada, né? Eles defendem uma suposta homofobia, eles vêm aqui defender supostos homossexuais que tenham morrido por motivação de ser homossexuais, enquanto os 105 mil cristãos morrem e eles não falam absolutamente nada. E na verdade eles não falam absolutamente nada contra os mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil e os mais de 250 mil desaparecidos. Eles não falam nada, vocês já repararam? Eles vêm aqui citar 300 casos de homossexuais que morreram, sendo que, na sua grande maioria, muito mais da metade, tenho certeza, não tem nenhuma ligação com a sexualidade da pessoa. E vocês acreditam nessa gente? Eu espero que muitos que defendem essa gente vejam esse vídeo, porque é inadmissível vocês defender essas pessoas e defender essas ideologias. Eu não sou contra viado, não sou contra homossexual, transexual, bissexual nenhum. Eu garanto para vocês que praticamente 99% dos conservadores ou de direita não é contra essa gente. Ninguém é contra eles. Eu conheço homossexuais, já convivi com homossexuais tranquilamente. O que a gente é contra são essas ideologias, são essas mentiras, são a sexualidade precoce nas escolas, que todo mundo sabe, etc, etc. Entendeu? Ninguém tem nada contra a sexualidade ou a relação que os homossexuais têm. Não tem nada contra, isso não afeta ninguém, entendeu? Agora, essas mentiras e essas ideologias e essa como é que se diz a palavra, essa militância, isso a gente não admite, porque é baseado completamente em mentira e o objetivo é só um, é mentir, enganar as pessoas, separar, né, e causar esse desconforto e essa guerra cultural e ideológica que existe no país. É só esse o objetivo deles. Então as matérias estão na descrição, pesquisem mais, e se você é homossexual e defende essa gente, defende Geo Willis e etc., começa a pensar um pouquinho e observa, usa o teu cérebro, tá? Raciocina um pouquinho e observa que essa gente só quer o teu mal. Vou deixar um artigo que eu postei no meu blog aqui embaixo dele, onde ele defende abertamente a pedofilia, e ele é um dos símbolos aí do LGBT, né, do Brasil. Então tá ali, 300 homossexuais morreram em 2015. Aí na matéria, lá na direita, ali, ó, vocês podem ver na imagem branca, fala o seguinte: a causa mortis das vítimas mostra traços de ódio intenso. Eles já estão afirmando, né? Entre os casos coletados está o do bacharel Hamilton Figueiredo, 30 anos, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, morto com 60 facadas; Bruno C. Xavier, esquartejado e cimentado em seu apartamento em Diadema, São Paulo;
E Pablo Garcês, pedreiro de 35 anos de Manaus, teve seu tronco e braços decepados. Aí eu fui pesquisar cada uma dessas mortes e nenhuma delas fica claro ou mostra a ligação da morte com a sexualidade da pessoa. Então ali cada um tá com uma cor, cada um tá ligado. Então vamos ver ali, por exemplo, o Hamilton Figueiredo. De acordo com o Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoas, na noite de sexta-feira, o universitário estaria bebendo na própria casa com algumas pessoas ainda não identificadas. Segundo os policiais, essas pessoas estão sendo procuradas para dar explicações sobre o que teria acontecido durante a noite. A matéria inteira ali, eu vou deixar na descrição, não fala nada sobre homossexualismo ou sobre homofobia e etc. O Bruno Xavier, o amarelo ali. Vizinhos acionaram a polícia por conta do forte cheiro de um apartamento cujo morador está desaparecido há alguns dias. Todo mundo morre, todos são pessoas, todos são seres humanos, e eles querem separar grupinho por grupinho, né? Quando na verdade essa separação deles que eles fazem é extremamente ridícula, porque dessas 318 aí eu tenho certeza que metade, mais da metade, não tem nada a ver com homofobia ou com a pessoa ser homossexual ou bissexual, que tem alguns casos. Então no mundo morrem mais de 105 mil cristãos, né? Visivelmente e estatisticamente por ser cristãos, e ninguém fala nada, tá entendendo? Esses lixos aí da esquerda, eles não falam nada, né? Eles defendem uma suposta homofobia, eles vêm aqui defender supostos homossexuais que tenham morrido por motivação de ser homossexuais, enquanto os 105 mil cristãos morrem e eles não falam absolutamente nada. E na verdade eles não falam absolutamente nada contra os mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil e os mais de 250 mil desaparecidos. Eles não falam nada, vocês já repararam? Eles vêm aqui citar 300 casos de homossexuais que morreram, sendo que, na sua grande maioria, muito mais da metade, tenho certeza, não tem nenhuma ligação com a sexualidade da pessoa. E vocês acreditam nessa gente? Eu espero que muitos que defendem essa gente vejam esse vídeo, porque é inadmissível vocês defender essas pessoas e defender essas ideologias. Eu não sou contra viado, não sou contra homossexual, transexual, bissexual nenhum. Eu garanto para vocês que praticamente 99% dos conservadores matou uma pessoa por homofobia, por não gostar de gays. Não dá para dizer que não, porque é óbvio que vai ter algum caso que é isso, mas é visivelmente, se tu pesquisar caso por caso, não há ligação nenhuma da morte da pessoa com a sexualidade dela. O que eles fazem? Qualquer pessoa que morre lá, que eles descobrem que é gay, eles botam nessa estatística, tá entendendo? Então se tu tá aí, né, tu é uma pessoa que tá aí assistindo, tu é gay e tu morrer atropelado, tu vai entrar pra essa estatística, tá entendendo? É isso que eles fazem. É simplesmente isso. Eu já li matérias que falam sobre isso. Eles pegam qualquer pessoa, não há um estudo e etc. Eles pegam a pessoa que é homossexual, se morreu, principalmente assassinada, eles botam na conta de que morreu por homofobia. E a pergunta que eu quero fazer para esse lixo desse Gia Willis, que ele nunca vai ver esse vídeo, mas fica aqui a pergunta, por que ele não se escandaliza com as mortes de mais de 105 mil cristãos no mundo? Né? Então tem aqui a matéria. Ó. Pelo menos 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo. Eram cristãs. Aí eu te pergunto, imagina se a gente pegar a mesma metodologia deles e vamos fazer assim, então morrem 60 mil pessoas no Brasil, 60, 70 mil pessoas no Brasil. Quantas dessas aí são evangélicas, por exemplo? Quantas dessas são cristãs? Então a gente pega e cria uma cristofobia, né? Uma evangelofobia. Tá entendendo? É isso que eles fazem. Cara, as pessoas morrem naturalmente, né? É difícil de entender como tem gente que consegue ser de esquerda, né, cara? E consegue defender pessoas, né, da esquerda e os ideais que essas pessoas pregam, né? Eu já fiz um vídeo, acho, sobre isso aqui, sobre a morte de homossexuais, mas eu vou fazer esse aqui de novo, porque eu tava vendo um vídeo do Olavo e ele me lembrou, né? Me lembrou de fazer isso aí. Então eu fui pesquisar o dado mais recente sobre as mortes de homossexuais e a matéria em si ela já é toda escandalosa, né? Vocês podem, se vocês procurar aí no Google mortes de homossexuais, vocês vão encontrar diversas matérias todas escandalosas, né? Fazendo um alarde como se fosse
como se fossem assim um genocídio, né, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, né. Então eu vou botar aqui uma imagem para vocês e eu fiz tipo um gráficozinho para vocês entenderem como que essas pessoas agem, tá? Eu vou botar aqui a imagem. Então ali na esquerda tá a chamada da matéria, tá? 318 homossexuais foram mortos no Brasil em 2015. Bom, para começo de história, só esse número em si já é ridículo. Num país que morre mais de 60 mil pessoas, 318 pessoas não quer dizer nada. Isso é apenas um dia, ou, como o Olavo mesmo fala, é menos que uma delegacia no Rio de Janeiro em um dia. E ali na imagem está aquele Luiz Motti, que é um cara pedófilo já conhecido. Se vocês não conhecem, pesquisem Luiz Motti. E o corpo de um homem esquartejado coberto por cimento e areia foi encontrado neste domingo em um apartamento no bairro Eldorado, em Diadema, cidade da região metropolitana de São Paulo, segundo a secretaria e tal. A matéria ali também não fala nada que a motivação tenha sido pelo cara ser gay. Vocês podem ver um padrão que normalmente as pessoas são mortas ou por companheiros ou por amigos e dentro de casa. Né? Já é um padrão que dá para desconfiar. De acordo com os populares, ali o Pablo Garcês, a imagem azul. De acordo com populares, o assassino é conhecido no bairro por ser muito mulherengo. Né? Então o cara que matou esse cara era muito mulherengo. E provavelmente a vítima descobriu que ele teria algum envolvimento com a sua mulher. Ou seja, o tal do cara que era viado, ele tinha mulher. Tá? Que era homossexual, que o cara matou ali, ele tinha mulher. Por isso poderia estar o ameaçando. Essa informação, porém, não foi confirmada pela polícia. Então a gente vê um padrão, cara, né? Só nessas três mortes aí, que não há ligação nenhuma com a homossexualidade do cara, com a sexualidade dele, com o assassinato. E quando há essas mortes de homossexuais, normalmente são feitas ou por outros homossexuais, né? No caso travestis, quando tem esses tumultos, ou por companheiros deles, né? Namorado, ex-namorado. É claro que existem casos de homofobia que eles dizem, né? Morte